Quais anestésicos vasoconstritores podemos usar em pacientes com arritmia cardíaca? Muito boa pergunta. Vamos lá então no embasamento. Vou trazer para você o que você até já aprendeu na faculdade, isso, só que você não via aplicabilidade. Isso tudo a gente aprendeu em fisiopatologia, quando você fez patologia, fisiologia, farmaco, você teve todas essas aulas. Só que nem sempre elas tinham uma aplicabilidade que a gente precisava. Já pararam para pensar isso? Por exemplo, essas aulas base de fisiologia, fisiopatologia, farmaco, não foram dentistas que deram para mim. Então a gente não tinha a rotina da odontologia ali embutida, né? Não, eram profissionais, professores maravilhosos, inclusive, mas professores que eram de outras áreas, então a gente não via muita aplicabilidade. Vamos lá. Olha só, primeiro ponto, o que é uma arritmia cardíaca? Deixa eu cruzar minha perna aqui. A arritmia cardíaca, gente, eu faço esse barulho engraçado, né? Mas olha, do mocho, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, vamos lá. A arritmia cardíaca é quando a gente tem uma alteração, pode ser uma alteração física, mas principalmente de comando nervoso, onde o coração ele não faz o batimento de forma rítmica. Ele faz de forma arrítmica. Ok? Então, a arritmia cardíaca, o coração ele não faz o compasso como deve ser. Pode ser por uma falha estrutural do coração, ou pode ser porque o comando do cérebro lá, né? Lembra que a gente tem aquele nó do sinusal, nó do não sei das quantas, vários condutores nervosos em todo o coração. Essa condução pode estar errônea por N motivos, tá? Vários, desde congênitos, adquiridos e por aí vai, certo? Bom, então se eu tenho um paciente que ele tem já um batimento que não é muito rítmico, né? Existe uma falha ali, eu preciso ter cautela com medicamentos, com substâncias que naturalmente fazem o coração acelerar. Mas olha só, vamos por partes, que isso vai ficar muito interessante. Essa vai ser a última dúvida que eu vou tirar aqui de vocês. É muito interessante, ok? Então, olha só. O que poderia fazer o coração bater além do que ele deveria? Porque se eu já não tenho um batimento muito correto, se eu uso uma substância que faz o coração acelerar, o coração não dá conta. Ele literalmente não dá conta. Mas começamos para o primeiro ponto, né? Já dei o embasamento aqui, um dos primeiros pontos. Existem inúmeros tipos de arritmia. Alguns pacientes têm arritmias que são leves, que são quase não faz diferença. Ali se o paciente ficou um pouco mais estressado ou, enfim, ele teve algum estímulo, não precisa às vezes nem um estímulo, o paciente ali, da rotina dele, existe uma leve fibrilação do coração. Só que não necessariamente interfere no bombeamento correto do coração, né, do sangue para os tecidos. Então, primeira dúvida, qual que é o melhor anestésico? Qual é a gravidade da arritmia do paciente? Como é que eu descubro isso? Na grande maioria das vezes, você vai precisar de uma ajudinha lá do teu médico cardiologista para te dar uma orientação, né, para te dizer, porque às vezes o paciente não sabe exatamente a gravidade, o grau, qual que é o tipo de arritmia, certo? Então, às vezes vai precisar. Mas tem alguns outros fatores interessantes. Por exemplo, seu João, quando o senhor vai subir uma escada, ou o senhor vai fazer uma caminhada, o coração palpita muito, às vezes dá um aperto no coração, tem algum desconforto? Não, doutora. E se o senhor for andar de bicicleta? O coração vai dar, né? Vai palpitar assim, o senhor vê que o coração não bate direito, o senhor acaba sentindo falta de ar, fica esquisito? Ah, não, doutora. E se o senhor for jogar bola? O senhor vai jogar bola, o senhor vai lá no baile com a Dona Maria,
que o senhor vai estar lá no calor do cão, mas o senhor vai ficar dançando um vaneirão lá, pá, tomar uma cervejinha, o coração do senhor altera? Não, doutora. Então, esse paciente, mesmo que ele tenha te falado que ele tem uma arritmia, a arritmia não limita os hábitos de vida dele. Mesmo que ele sofra momentos, que ele passe por situações que exigem, né, que vai aumentar o batimento cardíaco dele, ele fica bem. Ele não fica tonto, ele não fica cansado, ele não tem desconforto no tórax, não altera a respiração do paciente, ele não fica sentindo falta de ar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a arritmia desse paciente é legal. E qual que é a principal substância que o nosso corpo vai liberar quando a gente leva um susto, quando a gente tem uma notícia ruim e fica muito estressado, quando a gente vai ir no dentista, quando a gente vai lá jogar bola, quando a gente tá andando na rua e do nada você vê um pitbull solto na tua frente, tá? Qual que é o principal hormônio que o nosso corpo naturalmente libera? A adrenalina, ou também conhecida como epinefrina. Você sabia que é sinônimo? A adrenalina e a epinefrina são sinônimos, tá? Então, não só a adrenalina, como também a noradrenalina, certo? Olha que legal. Portanto, Letícia, se lá na sua avaliação, esse paciente que te falou que tem arritmia, ele vive uma vida de boa, ele nunca teve problema, o paciente tá lá felizão, vai nos bailes da vida, né? Faz atividade física, isso não interfere na vida dele, você pode utilizar um anestésico com vasoconstritor? Sim, pode. Por quê? Porque não é um paciente que tem uma arritmia grave, não é uma arritmia que atrapalha os hábitos de vida dele. Agora, se o paciente fala pra você que, doutora, só de eu vir aqui eu sinto falta de ar, doutor, olha, eu sinto palpitação, você estava lá monitorando, sabe, Letícia, você estava monitorando o teu paciente e você viu que o batimento cardíaco dele subiu para 100, 110 em repouso, ele sentadinho aqui. Você viu que a pressão arterial dele subiu, ele é ansioso, ele é nervoso. E isso trouxe sinais clínicos, ele manifestou sinais clínicos, né, de palpitação, de desconforto, ai, doutora, nossa, ai, eu fico assim, doutora, só de vir aqui, olha, se ele manifesta isso, aí você vai ter que ter cautela na sua escolha. Aí você vai evitar o quê? Anestésicos com vasoconstritores potentes. Qual que é o vasoconstritor, o hormônio, né, que o nosso organismo libera, que é um dos mais potentes? A adrenalina, a epinefrina que tem no nosso tubete anestésico. Então a gente vai evitar ele. Mas você tá vendo que interessante que não existe regra? Doc, acorda. Você não tá mais na faculdade. A não ser que você esteja aí estudando para passar num concurso, não existe resposta pronta. Por mais que você não aprendeu isso na faculdade, nenhuma especialização te falou, não adianta você ficar aí do chorumelos por causa disso. Isso vai te ajudar a ser resolutivo? Isso vai te dar segurança para você tratar um paciente com atração sistêmica? Não, Pamela. Então, não adianta chorar pelo que já passou. Vamos entender. Receita de bolo, formulinha mágica, é para passar no concurso. Campo de batalha, você tem que entender, você tem que olhar o teu paciente e fazer a pergunta certa, avaliar ele da forma certa. Pamela, como é que eu descobri isso? Isso tem protocolo. Por exemplo, dentro da Academia da Odontologia Sistêmica, que é o meu curso, que eu tenho super orgulho, eu falo aqui com super orgulho para vocês, eu tenho exatamente todos os protocolos de atendimento para pacientes com atrações sistêmicas. É receitinha de bolo? O protocolo, sim, a gente tem mais ou menos um fluxograma. Só que quando você chega nesse protocolo, você entende os porquês. Você entende os porquês. Você tem ali o protocolo só para te dar um guia, sabe? Para você ter lá mais simples. Mas você entende o porquê. Você entende o que acontece com o paciente com arritmia cardíaca. A gente tem um protocolo para o paciente com arritmia.
E lá eu expliquei para vocês parte, né, do protocolo, mas eu explico exatamente essa diferença, você avaliar o que é um paciente com arritmia grave e um paciente com arritmia não grave, leve, que não afeta a vida dele assim tanto. E aí sim, a partir da sua avaliação, você vai ver qual vai ser o protocolo. Por quê? Porque vai existir um protocolo para o paciente ter uma arritmia leve, o senhorzinho lá que vai pro forrozão, e tem o protocolo para o paciente com uma arritmia grave. Um quadro até de insuficiência cardíaca relacionado a essa arritmia. Sacou, Doc? Campo de batalha, a gente tem que saber resolver. Decoreba não adianta. Decoreba deixa pra faculdade, passou, já era. Agora a gente tem que ter saber entender os porquês. Quando o paciente falar, agora, a partir de agora dessa live, quando o paciente falar que ele tem uma arritmia, você já vai saber, vou ter que perguntar para esse paciente sobre os hábitos de vida dele. Vou ter que ver quanto é que tá o batimento cardíaco dele, vou ter que medir a pressão. Vamos ver como é que tá. Putz, tá tudo belezinha, o paciente tá sambando. Ele vai lá, que agora não mais, né? Mas em 2018 ele foi lá no carnaval e dançou, sambou lá no carnaval, na micareta. Você acha mesmo que o fato de você tratar ele aqui vai ser o que vai mega? Ou você, não é nem você tratar, mas você usar a adrenalina vai super descompensar o paciente? Quer dizer que tem manejo? Então é oba-oba, vou lá e vou... Não, lógico, existem protocolos de atendimento. Existe o protocolo de atendimento específico, especialmente controle de ansiedade para esse paciente, quais são os medicamentos que ele está fazendo uso, interações farmacológicas, tem vários outros fatores aqui. Tá bom, Letícia? Mas aqui eu quero trazer para você essa mudança, essa chavinha. You're the best!